Em um dos corredores mais silenciosos do Hotel Jefferson, existe um espaço que não aparece mais nos registros. Um quarto que teve seu número removido após um episódio violento, mas que nunca deixou de ser mencionado por quem passou uma noite naquela ala. Hóspedes descrevem batidas nas paredes, portas que se movem sozinhas e uma sensação constante de presença. O número 428 desapareceu, mas o que ficou ali pode ser o verdadeiro motivo de ninguém conseguir dormir a noite inteira. Curiosofobia. Os corredores do antigo Hotel Jefferson permaneciam silenciosos durante a madrugada, iluminados apenas por lâmpadas amareladas que lançavam sombras longas sobre o carpete gasto. Era um prédio que já havia visto décadas passarem, recebendo viajantes de todos os lugares, cada um deixando para trás histórias que raramente eram lembradas. Mas entre todos os quartos, havia um que parecia carregar algo diferente. Um espaço que, com o tempo, deixou de ser apenas um número na porta. O quarto 428. Registros antigos indicam que, anos antes dos relatos começarem, aquele quarto havia sido cenário de um episódio violento envolvendo um hóspede cujo nome nunca foi oficialmente divulgado. Funcionários que estavam no turno naquela noite foram instruídos a não comentar o ocorrido. O relatório interno foi arquivado e o caso nunca apareceu em registros públicos detalhados. Após aquele episódio, o quarto voltou a ser utilizado normalmente. Novos hóspedes chegavam sem saber de nada, recebiam a chave e atravessavam o corredor como qualquer outro visitante. Mas não demorou para que os primeiros relatos começassem a surgir. Alguns descreviam noites mal dormidas, acordando repetidamente com a sensação de que algo havia mudado no ambiente. Outros mencionavam sons leves vindos das paredes, como batidas espaçadas que não seguiam nenhum padrão. No início, a administração tratou tudo como coincidência. Hotéis antigos naturalmente produzem ruídos, tubulações, madeira, estrutura. Mas o que começou a chamar a atenção foi a repetição dos relatos. Pessoas que nunca haviam se encontrado, vindas de cidades diferentes, descreviam experiências semelhantes naquele mesmo quarto. Com o passar do tempo, os relatos se tornaram mais específicos. Hóspedes afirmavam que a porta do quarto, trancada por dentro, parecia tentar se mover durante a noite, como se alguém do lado de fora testasse a maçaneta. Outros relatavam ter visto a luz do banheiro acender sozinha, mesmo após terem certeza de que a haviam apagado antes de dormir. Em alguns casos, havia algo ainda mais difícil de ignorar, a sensação constante de presença. Funcionários do Hotel Jefferson começaram a perceber um padrão. Reservas para o quarto 428 eram frequentemente alteradas no último momento. Hóspedes pediam para trocar de quarto sem explicar claramente o motivo. Alguns simplesmente deixavam o hotel antes do previsto, alegando desconforto ou insônia persistente. A decisão veio de forma discreta, sem anúncios, sem explicações. Em uma reforma silenciosa no corredor, o número 428 simplesmente desapareceu. A porta foi mantida, o espaço físico continuava ali, mas o quarto deixou de existir oficialmente. Para qualquer visitante, parecia apenas uma sequência comum de portas numeradas, exceto por uma ausência quase imperceptível. Essa prática não é incomum em hotéis antigos quando há um número associado a eventos problemáticos. Mas, nesse caso, algo chamou a atenção. Mesmo após a remoção do número, os relatos não cessaram completamente. Funcionários responsáveis pela limpeza evitavam permanecer muito tempo naquela área. Alguns afirmavam que, mesmo com o quarto fora de uso, ainda era possível ouvir sons vindos de dentro. O corredor continuava o mesmo. Os hóspedes continuavam chegando e partindo, e o hotel mantinha sua rotina aparentemente intacta. Mas para aqueles que conheciam a história, havia uma certeza silenciosa pairando naquele andar. O quarto podia não ter mais um número, mas o que havia começado ali parecia não ter ido embora.
Depois de tudo o que aconteceu no antigo quarto 428 do Hotel Jefferson, você teria coragem de passar uma noite ali? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários o que está achando dessa história. Mesmo sem número na porta, o espaço onde ficava o antigo quarto 428 continuava presente dentro do Hotel Jefferson, como uma peça esquecida que ninguém conseguia remover completamente. Com o passar dos anos, a administração tentou reutilizar aquela área de formas diferentes, integrando o espaço a quartos vizinhos ou mantendo-o fechado por longos períodos. Ainda assim, relatos começaram a surgir novamente, dessa vez de hóspedes que sequer sabiam que aquele quarto um dia existiu. Alguns dos registros mais inquietantes vieram de um casal hospedado em um quarto ao lado. Eles descreveram ter acordado no meio da noite com uma sequência de batidas vindas da parede. Não eram sons contínuos ou aleatórios. Havia intervalos irregulares, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção do outro lado. Quando bateram de volta, esperando uma resposta comum entre hóspedes, o som cessou imediatamente. Em outro relato, um viajante que ocupava um quarto reformado naquela ala afirmou ter sido despertado por passos no interior do próprio quarto. O som parecia vir de poucos metros de distância, como se alguém caminhasse lentamente sobre o carpete. Ao acender a luz, o espaço permanecia vazio. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela deslocada. Apenas o silêncio retornando de forma abrupta. Funcionários que trabalhavam no turno da noite começaram a evitar aquele corredor sempre que possível. Um deles, identificado em registros internos como Daniel Ferreira, relatou que, durante uma ronda, percebeu que uma das portas daquela ala estava entreaberta. Ao se aproximar para fechá-la, ele notou que a maçaneta se moveu sozinha, lentamente, como se alguém estivesse do outro lado segurando-a. Os incidentes começaram a ganhar uma consistência difícil de ignorar. Luzes que acendiam em quartos desocupados, fechaduras que giravam sem toque humano e, em alguns casos, relatos de figuras vistas apenas por frações de segundo. Sombras que não permaneciam o suficiente para serem compreendidas, mas que deixavam uma sensação clara de presença. O mais intrigante é que muitos desses relatos vinham de pessoas sem qualquer conhecimento prévio sobre a história do local. Hóspedes que nunca ouviram falar do antigo quarto 428 descreviam experiências que coincidiam com relatos mais antigos, registrados anos antes da remoção do número. A administração tentou reforçar medidas práticas. Revisões elétricas foram realizadas, fechaduras substituídas, paredes inspecionadas. Nenhuma falha estrutural foi encontrada que pudesse explicar completamente o conjunto de ocorrências. Ainda assim, os episódios continuavam surgindo, sempre de forma isolada, sempre durante a madrugada. Com o tempo, criou-se uma espécie de padrão silencioso entre os funcionários. Evitar aquele trecho do corredor durante a noite se tornou um hábito não oficial. Não havia ordens formais, mas a prática se espalhou naturalmente entre aqueles que permaneciam mais tempo no hotel. Para os hóspedes, tudo continuava aparentemente normal. O Hotel Jefferson mantinha sua rotina, recebendo visitantes e seguindo sua operação diária. Mas por trás das portas fechadas e das luzes apagadas, algo parecia persistir naquele espaço sem número. Algo que não precisava ser visto claramente para ser sentido. E para aqueles que passavam uma noite ali por acaso, a sensação era sempre a mesma, como se o quarto nunca tivesse realmente ficado vazio. Com tantos relatos estranhos vindo da mesma área do Hotel Jefferson, você acha que existe algo ali ou tudo tem uma explicação? Deixe seu like, inscreva-se no canal e participe aqui nos comentários. Com o passar das décadas, o corredor do antigo Hotel Jefferson continuou sendo atravessado por hóspedes que jamais imaginavam a história escondida entre aquelas paredes. O número 428 havia desaparecido, mas o espaço físico permanecia ali, integrado de forma quase imperceptível à estrutura do hotel. Para quem observava rapidamente, não havia nada fora do comum.
Mas para aqueles que trabalhavam ali há tempo suficiente, existia uma certeza silenciosa. Aquele lugar nunca voltou a ser apenas mais um quarto. Alguns dos relatos mais recentes vieram de funcionários novos, pessoas que não conheciam os acontecimentos antigos. Uma camareira relatou que, ao passar com o carrinho de limpeza pelo corredor, ouviu 2 batidas firmes, vindas de uma parede que, oficialmente, não deveria esconder nenhum quarto ativo. Ao parar para escutar novamente, o som não se repetiu, mas a sensação de que havia alguém do outro lado permaneceu. Em outro episódio registrado internamente, um hóspede solicitou mudança imediata de quarto após afirmar que a porta de seu quarto havia se trancado sozinha diversas vezes durante a noite. Ele descreveu a sensação de que alguém estava testando a maçaneta do lado de fora, insistindo em entrar. Quando finalmente abriu a porta, o corredor estava vazio, iluminado apenas pelas luzes fixas no teto. Esses relatos, quando analisados em conjunto, mostram um padrão difícil de ignorar. Não se trata de um único evento isolado, mas de ocorrências distribuídas ao longo dos anos envolvendo pessoas diferentes em momentos distintos. E o ponto em comum sempre retorna ao mesmo local dentro do Hotel Jefferson. Tentativas de reformar completamente aquela ala já foram feitas. Paredes foram reforçadas, sistemas elétricos substituídos, portas trocadas. Em um desses períodos, o espaço chegou a ficar inacessível por semanas. Ainda assim, quando o hotel voltou a operar normalmente, os relatos reapareceram de forma gradual, como se nunca tivessem realmente cessado. Para muitos funcionários, a estratégia passou a ser simples: não investigar além do necessário. Portas fechadas permanecem fechadas. Sons sem explicação são ignorados. O objetivo não é entender, mas continuar trabalhando sem provocar algo que ninguém sabe exatamente o que é. Hoje, o antigo quarto 428 não aparece em mapas, registros de reserva ou sistemas digitais do hotel. Oficialmente, ele não existe. Mas sua presença continua sendo mencionada em conversas discretas, trocadas em voz baixa entre aqueles que já passaram por experiências naquela ala. Alguns pesquisadores de fenômenos inexplicáveis chegaram a investigar casos semelhantes em hotéis antigos, sugerindo que eventos marcantes podem deixar impressões persistentes em determinados ambientes. Mas no caso do Hotel Jefferson, não há confirmação definitiva. Apenas relatos que continuam surgindo ao longo do tempo. O corredor permanece aberto. As portas continuam alinhadas como sempre estiveram. E o fluxo de hóspedes segue sem interrupção. Mas em algum ponto daquele andar, existe um espaço que foi removido dos registros, sem nunca ter sido realmente apagado. E para aqueles que por acaso passam uma noite próxima dali, a sensação pode surgir sem aviso. A impressão clara de que, mesmo sem número, aquele quarto ainda está ocupado. O antigo quarto 428 do Hotel Jefferson pode até ter desaparecido dos registros, mas as histórias continuam sendo contadas por quem passou perto daquele corredor. Se você gosta de mergulhar em casos reais, cheios de mistério como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e ative o sininho para não perder os próximos relatos que parecem impossíveis de ignorar.